Irmãos, boa noite, graça e paz. Bom, mais um culto iniciando, mais uma noite, mais um domingo. Infelizmente ainda estamos à distância, mas esse momento é um culto especial e eu quero que nós tiremos esse tempo para orarmos juntos, clamando a Deus, para que Ele fale ao nosso coração, transmita a Tua palavra aos nossos corações, para que nós cresçamos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mediante isso, eu quero convidá-lo para junto orar comigo, você aí de sua casa, para iniciarmos esse momento de oração juntos, para glorificarmos o nosso Deus, Senhor e Salvador. Amém? Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai de infinita bondade e graça, nós queremos agradecer ao Senhor por sua bondade, Pai. O Senhor é soberano sobre as nossas vidas, o seu amor e o seu poder, ó Pai, se estende de geração a geração. Nós queremos clamar a Ti, Pai, para que o Senhor trabalhe na nossa vida, trabalhe no nosso ser, ó Pai. Trabalhe no nosso caráter para que sejamos conforme a imagem do seu Filho, Pai. Nós pedimos ao Senhor, ó Pai, para que essas famílias, ó Deus, no nome de Jesus, estejam mais próximas de Ti, Pai. Para que essas famílias não se corrompam, não falhem, não se afastem do Senhor, mas que estejamos mais próximos do Senhor no nome de Jesus. Trabalha no nosso coração, trabalha na nossa vida e no nosso ser, no nome de Jesus. Que esse culto para o Senhor seja um culto que o Senhor, de fato, seja glorificado em nós e através de nós, no nome de Jesus, é que nós clamamos. Amém e amém. Olhei para Ti, meu Senhor, minha alma anseia por Ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra Te oferecer. Quero aos Teus braços me entregar, pois sei que Tu me aceitas como estou. Ó Deus, preciso do Teu ouro, purifica-me, Senhor. Eu me rendo a Ti, eu me rendo.
Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e corpo de mim, ele me deu um som, cajado. Pôs um anel em meu dedo, tirou o dedo, novas sandálias
suportá-lo e dir, pois um anel em meu dedo e me tirou, me deu novas sandálias e disse: vai, e abriu mãos agora, sendo maduro, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna,
sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você, ser com você, com você. Irmãos, boa noite, graça e paz. Bom, após esses louvores cantados, esses hinos entoados ao nosso Deus, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, lá no livro de 2 Pedro, no capítulo 1. 2 Pedro, no capítulo 1. Essa carta trará alguns ensinamentos para a gente, que nos direcionará à vontade do Pai, e é a respeito disso que eu quero conversar com vocês, né? O ensino de Pedro a respeito dessa convicção, da certeza que a vocação que Cristo nos chama traz em nosso coração. Essa certeza da salvação em nós geram frutos eternos nas nossas vidas. Então, a carta de 2 Pedro, no capítulo 1, vai dizer o seguinte para a gente: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar? Amado Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por sua palavra. Nós queremos clamar ao Senhor para que o Senhor fale conosco, fale aos nossos corações através dessa maravilhosa exposição das suas Escrituras. É a Tua palavra que tem o poder de nos alimentar. É a Tua palavra que tira de nós a fome espiritual. Então, Pai, nos ensine através da Tua palavra o que o Senhor quer nos trazer, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, irmãos, é do conhecimento de todos vocês, de todos nós, que no primeiro século, no segundo século, a igreja ela vivia intensas perseguições. Pelo devido fato da igreja estar ganhando grandes proporções na Ásia Menor, nas cidades, nos países gentílicos, essas proporções do evangelho tomando grande vastidão geográfica,
fez com que também culturas diferentes, crenças diferentes, descobrissem o Evangelho de Jesus. E por ser uma fé denominadamente nova para a época, fez com que pessoas pensassem que era uma seita e que essa seita deveria ser combatida. E mediante a isso, muitos cristãos, como vocês bem sabem, a história do cristianismo descreve isso para a gente. Muitos cristãos foram mortos ao fio da espada, muitas famílias foram dispersadas, muitas famílias viveram exílios durante anos. Houve na história uma grande dispersão, uma grande diáspora de diversas famílias a respeito do cristianismo, por causa da grande e intensa perseguição que essas pessoas estavam vivendo. E Pedro, um dos responsáveis da igreja na época, um dos líderes e um dos responsáveis em disseminar essa mensagem, disseminar esse evangelho, essa boa nova, ele traz então exortações importantes para essas igrejas, exortações interessantíssimas para esses irmãos que estavam caminhando na fé, para esses irmãos que estavam emergentes nesse cristianismo, e para também aqueles que já estavam há algum tempo caminhando com o reino de Deus, caminhando com Cristo, mas que precisavam também de um puxão de orelha, precisavam de um choque elétrico para que possivelmente pudessem acordar de uma possível estagnação espiritual. Então, mediante a isso, Pedro ele expõe que estava chegando o seu tempo de partir. A gente vê basicamente lá para o verso 12 em diante, a gente percebe que Pedro expõe algo muito interessante e que traz para a gente uma nova ótica e uma perspectiva diferente ao lermos a carta, porque nós percebemos que Pedro está diante aqui das suas últimas instruções para a igreja de Cristo. Pedro ele vai descrever que ele estava prestes a partir e ir ter com o Senhor. Ele estava prestes a ser entregue na mão de Nero para então cumprir o propósito pelo qual ele nasceu, viver e morrer por Cristo. E mediante essa certeza que Pedro tinha em seu coração, Pedro, ele nessa carta, é como se ele colocasse tudo dele. É como se ele colocasse periodicamente, cronologicamente, as instruções mais importantes acerca do Evangelho de Jesus para as igrejas da época. E mediante essa certeza de que ele estava prestes a partir, de que ele estava prestes a ter com o Senhor, ele traz aqui extremos ensinos para a nossa vida. Ele traz aqui, então, ensinos que vão fazer com que nós pensemos acerca da nossa vida. Então, Pedro ele traz aqui para esses irmãos um encorajamento a crescer espiritualmente. O modo como a gente percebe, como ele trata dessas questões, são divididas em duas partes. A primeira parte, que ele vai tratar aqui com esses irmãos, baseado nessa perícope que separamos, é que ele vai trazer uma breve descrição dos nossos privilégios e das nossas bênçãos que temos em Cristo. Isso a gente percebe no capítulo 1, do verso 3 ao verso 4. Então essa é a primeira característica, ou a primeira parte que ele vai abordar essas instruções e esse encorajamento espiritual. Então uma breve instrução, uma breve declaração das nossas bênçãos espirituais que temos com Cristo. E a segunda parte, que ele vai dividir essa exortação, consta aqui para a gente um resumo das nossas responsabilidades como filhos de Deus, como cristãos, como pessoas que outrora estávamos presos em nossos delitos e pecados e que agora fomos transportados para o reino de seu Filho amado, trazendo para a gente um ensinamento de que quando nós somos resgatados por Cristo, quando nós somos libertos por Ele,
Nós não vamos viver uma vida simplesmente ao nosso bel prazer. Simplesmente, eu fui liberto por Cristo, então eu vou viver agora da forma como eu bem entender. E Pedro ele vai dizer que basicamente não. Ele vai dizer que nós temos responsabilidades como cristãos. A vida com Cristo não é um conto de fadas. A vida com Jesus não é um mar de rosas. A vida com Jesus é desafios. A vida com o Evangelho propõe renúncias. A vida com o Evangelho de Jesus propõe para a gente largar o nosso eu, isso já é uma renúncia grande bastante, para vivermos a vida que Cristo nos propõe a viver. E isso requer responsabilidades. Essas responsabilidades requer que eu viva de acordo com o que o meu Cristo tem a me passar. Então eu vou começar a observar a palavra de Jesus e entender: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Posso fazer qualquer coisa, mas eu não deixarei que essas coisas me dominem. Então nós entenderemos perdão, meus irmãos, a nossa responsabilidade ao caminhar com o nosso Cristo, ao caminhar com o nosso Deus. E essas responsabilidades, elas estão eminentes na nossa vida. E aqui a gente começa a perceber a diferença na caminhada cristã do simplesmente acreditar e ter uma confissão de crença positiva, mais baseada na cultura de que Cristo existiu, de que Cristo é o Senhor. Não basta apenas acreditar que Jesus, ele um dia veio, pisou em terra, na nossa terra de pecadores, sofreu como nós. Não adianta apenas acreditar que isso aconteceu de uma maneira histórica. Pedro, ele vai mostrar para a gente que o crer e confiar e deixar com que ele dirija a nossa vida é muito mais do que uma mera crença, de uma mera crendice ou uma percepção de acreditar. Eu acredito em Deus. O diabo também acredita, mas ele não teme o Senhor. Ele não obedeceu à palavra do Pai. Assim, Pedro ele vai descrever a diferença daqueles que caminham com o Pai para aqueles que não caminham com o Senhor. E a característica de muitos que não caminham com o Pai, eles acham que caminham. Eles pensam caminhar pelo simples fato de acreditarem na pessoa de Deus. Pelo simples fato de acreditarem que uma força maior rege o universo. E isso não é suficiente. Agostinho, em suas confissões, ele vai ensinar exatamente isso. Agostinho ele vai dizer que a natureza ela é suficiente apenas para descrever que há um Criador. Agostinho ele vai descrever que a criação ela é limitada para dizer que Deus existe. Apenas isso. Salmos 19:1 vai dizer: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas somente o Evangelho diz quem é esse Deus. Somente o Evangelho nos apresenta quem Ele é. As pegadas na areia nos mostram que alguém passou por ali, mas elas são insuficientes de dizer para a gente quem é que passou por ali, quem é a pessoa exata, quem é a identidade dessa pessoa que passou por ali. Assim é a criação. A criação são apenas pegadas de um Deus Criador. O Evangelho é a identidade desse Deus. Nos apresenta quem é Ele. E aí o Evangelho abre-se para nós, nos mostrando que é muito mais do que acreditar, mas é crer e entregar totalmente a sua vida sem reservas. E então,
A primeira parte, a gente percebe aqui já no verso 3, que é a primeira característica dele trazendo as breves descrições das bênçãos que nós recebemos do nosso amado Pai. E o verso 3 vai dizer assim pra gente: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória. Então, o primeiro ponto que a gente começa a aprender é que as bênçãos de Deus para a minha e para a sua vida são suficientes para o crescimento de todo cristão. Meu irmão, o que você tem acesso, e eu digo, a palavra de Deus, ela é suficiente para o seu crescimento. Você não precisa de nenhum guru, você não precisa de nenhum profeta charlatão, você não precisa de nenhuma confirmação do além para dizer que você é filho, ou para que você tenha uma resposta. A palavra de Deus, ela é suficiente. Você precisa começar a buscar na palavra de Deus as respostas para as suas dúvidas, as respostas para os seus questionamentos. Infelizmente, meus irmãos, hoje na cristandade brasileira, devido a esse sincretismo religioso, muitas pessoas têm buscado no evangelho falsos pastores e falsos mestres que excluem totalmente a palavra de Deus e se apegam em suas crendices criadas por homens, mas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E então, o que Pedro está instruindo para a gente é que a palavra de Deus é suficiente. Deus nos deixou algo suficiente para a gente e para o nosso crescimento. Você não precisa buscar ou terceirizar o seu crescimento. Busque a palavra de Deus e você crescerá. É a primeira característica das bênçãos espirituais que Deus concede à sua igreja. Em quem você tem buscado? Qual que é a fonte que você tem procurado? Você tem buscado mais de Deus nas fontes erradas? Ou você tem buscado a fonte de Deus na fonte inesgotável que é a sua palavra? Pedro, ele é muito claro e cristalino. Seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade. Tudo o que você precisa consta na palavra devido ao divino poder do Senhor, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Foi por causa da igreja se desviar da palavra que houve a reforma protestante. E um dos 5 solas, um dos 5 somentes é sola escritura, ou somente as escrituras, por causa que a igreja saiu do caminho das escrituras. O evangelho ele é simples e puro, mas nós que complicamos quando nós agregamos ao evangelho aquilo que não consta nele. Você tem procurado um evangelho puro e genuíno que consta nas escrituras, ou você tem procurado um outro evangelho, um evangelho estranho, um evangelho apócrifo, um evangelho que não é inspirado, mas uma palavra que é de acordo com os desejos e as conveniências humanas? Pedro, ele traz para a gente essa primeira instrução, esse primeiro imperativo para que nós procuremos em Cristo. Entendamos que Cristo, ele já nos concedeu todas as bênçãos que precisamos para o nosso crescimento. Então, tudo que Cristo providenciou para a gente é suficiente para o crescimento de todo cristão. E o que ele nos providenciou é a sua palavra. Deus falou na nossa língua, na língua dos homens, para transmitir a sua boa nova. E a principal entre essas bênçãos que a gente percebe é que é o Espírito Santo. Não adianta, meu irmão, você ler a Bíblia e não ser iluminado pelo Espírito. Um ateu lê a Bíblia
E para ele é um livro qualquer. Mas é porque ele não teve a iluminação do Espírito Santo de Deus. É o Espírito quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você foi convertido, meu irmão, tenha certeza, porque o Espírito Santo de Deus habita em sua vida. Você precisa dar glórias a Deus por isso, porque foi uma promessa de Jesus quando ele subiu e foi assunto aos céus. Não vos deixarei órfãos, eis que eu vos mandarei o Consolador. E o Consolador é o Espírito Santo de Deus, que aviva os nossos corações. Essa é a maior bênção que a gente recebe aqui. Se o Espírito Santo for tirado de nós, irmãos, nós seremos incrédulos, seremos ateus, seremos pessoas simplesmente vagantes. O verso 4, ele vai dizer para a gente, por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Então, irmãos, o verso 4 nos ensina que nós somos, então, coparticipantes da natureza divina. Os cristãos não são, obviamente, absolvidos da divindade, ou seja, nós não somos seres divinos, nós não somos como o Senhor quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus e quando nós o aceitamos. Nós continuamos errando, nós falhamos, mas nós não vivemos na falha, nós não vivemos no pecado. Nós não nos tornamos esses seres divinos. Porém, em contrapartida, em vez disso, nós somos moldados à semelhança de Cristo na verdadeira justiça. Eu convido posteriormente você a abrir sua Bíblia, você não precisa abrir, mas depois lá em Romanos 8:29, que trará essa confirmação para a gente, Efésios 4:24 e Colossenses 3:10, que vai trazer essa confirmação para a gente que nós somos moldados à semelhança de Cristo. Nós somos, nessa caminhada, aos poucos conformados à imagem do nosso Senhor e Salvador. Isso é maravilhoso. Bênçãos espirituais. Então, Pedro ele já inicia na sua primeira característica, nessa primeira divisão dessas exortações da fé para esses irmãos, trazendo isso, de que nós recebemos bênçãos espirituais inestimáveis. E essas bênçãos inestimáveis que nos transformam e que agregam em nossa vida, gerará frutos para a eternidade. Isso é maravilhoso. E passando para a segunda característica, para o segundo ponto aqui, para a segunda parte desse encorajamento de Pedro, a gente vê aqui a respeito agora das responsabilidades, ou um resumo das responsabilidades que Pedro ele traz para a gente. E aqui a gente vê esse resumo que vai do verso 5 ao 11 que nós refletiremos, é que a misericórdia, ele vai trazer aqui sobre essas responsabilidades, é que a misericórdia de Deus mostrada por nós e a nós leva a responsabilidades que devemos cumprir em gratidão pelo que ele fez em nosso favor. Então, meu irmão, não é só crer que o Senhor Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida. A partir do momento em que nós somos aceitos por ele em seu reino, nós teremos agora responsabilidades a cumprir. Nós teremos uma vida pela qual viver. Senão, Paulo não diria, já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, eu tenho responsabilidades. Eu tenho uma vida a zelar. Eu represento uma pessoa. E esse entendimento de que eu represento Jesus Cristo é importantíssimo. Porque na minha vida cotidiana, eu não vou fazer qualquer coisa. Eu vou pensar antes de agir.
Opa, isso que eu estou fazendo glorifica a Deus? Escandaliza o meu irmão? Eu vou passar a entender que o meu trabalho glorifica a Deus. Eu vou começar a entender que o meu estudo precisa glorificar a Deus. Eu vou começar a entender que o meu uso normal, do meu cotidiano, as minhas redes sociais, eu tenho um nome a zelar. Eu tenho um nome que eu represento, que é o meu Senhor. Então eu não vou postar qualquer coisa. Porque provavelmente o que eu posto pode escandalizar alguma pessoa que ainda não teve um encontro com Cristo. E essa pessoa possa chegar, poxa, esse aqui é o cristianismo? Do que nós diferimos do mundo? Então eu começo a entender que a minha vida, ela possui responsabilidades. E que eu não vou responder apenas mais por mim, mas eu vou responder agora também por Cristo. Porque é Cristo a quem eu vou estar representando. A palavra de Deus vai descrever que nós somos cartas que o mundo lê. Cartas vivas. Então o mundo está lendo a nossa vida. Billy Graham, ele vai resumir e vai dizer que nós somos a Bíblia que o mundo lê. O mundo, muitas das vezes, não vai ter contato com a palavra de Deus, mas ele vai ter contato com o mais próximo da palavra de Deus, que é a sua vida cristã. E a sua vida, o que tem testemunhado da palavra? Importante refletirmos. E é isso que ele vai abordar a respeito da nossa fé no verso 5 em diante. No verso 5 ao verso 7, ele vai dizer: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. Então ele vai trazer aqui, ele vai listar basicamente 8 fundamentos que auxiliarão o cristão na jornada do evangelho. Então esses 8 fundamentos serão importantíssimos para a gente, meus irmãos. Esses oito fundamentos. A ordem desses fundamentos é necessário que a gente entenda. Não é consecutiva, não tem uma ordem exata. O importante é que elas estejam em nossa vida. E os vários elementos que relacionam entre si, e esses vários elementos, eles relacionam entre si de diferentes maneiras. Então eles vão agir na nossa caminhada de diferentes formas. E Pedro usa uma forma retórica interessante na época, conhecida como sorites, né? na qual ele usa uma série de elementos que dirige-se a um clímax, que dirige a um ápice, que vão direcionar em 2 fatores: fé e amor. Vai resumir a nossa caminhada cristã. Fé e amor. Fé e amor. E esses 8 atributos ele vai destacar aqui para a gente, que é necessário que nós compreendamos. E ele vai dizer no verso 5 ao verso 7. Por isso mesmo, empenhem-se, ou seja, esforcem-se para acrescentar à sua fé a virtude. Esforcem-se para acrescentar à sua fé a virtude. Eu vou passando um por um desses 8 fundamentos. E o que é a virtude? E a gente vê de uma maneira breve o que significa. E a virtude significa conformidade com o bem, com a excelência moral ou excelência da conduta. Então, Pedro, ele convoca os irmãos a acrescentar a fé, ou seja, a fé é o quê? Eu creio que o meu Senhor Jesus Cristo é o único que ressuscitou dos mortos e que através do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário, ele me deu vida, e vida em abundância. Mas a partir desse ponto, é necessário que eu creia e na minha fé eu acrescente.
algumas virtudes, alguns fundamentos que auxiliarão a minha fé, auxiliarão a minha caminhada e que me trarão um processo de amadurecimento muito mais eficaz. E a virtude é uma delas. E a virtude, no mais puro e mais simples do seu significado, é conformidade com o bem, ou seja, parentesco, afinidade com o bem, com a excelência e também com a excelência moral e conduta. Pedro está nos convocando a sermos, a acionar a nossa fé, virtude de moral. Sermos pessoas íntegras. Quantos cristãos estão difamando o evangelho por causa dos seus testemunhos? Homens que se dizem ser de Deus, mas que fora e longe dos holofotes envergonham o nome do evangelho. Falta de virtude, caráter, falta de excelência moral e de conduta. E Pedro, ele adverte a igreja justamente isso. Acrescentem a fé, a virtude, para que vocês façam tudo com excelência. E essa virtude, irmãos, é para todas as áreas da nossa vida. É excelência moral, é excelência no como eu produzo as minhas coisas, no como eu trabalho, no como eu estudo, no como eu sou marido, no como eu sou pai, no como eu sou filho. Virtude de excelência, ou seja, conformidade com o bem. Aquilo que é bom precisa ocupar o meu pensamento. Então é excelência moral, de conduta. Entender o que é certo e caminhar com o que é certo. Buscar apenas aquilo que é meu. E além, aquilo que é meu, compartilhar com quem não tem. Isso é maravilhoso. Então é a primeira característica, o primeiro fundamento da maturidade cristã que Pedro fundamenta para a gente, é a virtude. O segundo que ele vai acionar, e o interessante na palavra de Deus, é que um faz alusão ao outro, um linka com o outro e um depende do outro. E ele vai dar continuidade. Então é necessário acionar a fé e a virtude. E o que aciona a virtude? Ele vai dizer, a virtude, o conhecimento. O conhecimento. E a gente percebe que conhecimento é basicamente o ato de perceber ou compreender por meio da razão ou da experiência. O conhecimento, irmãos, é empírico, é palpável. E quando a gente aciona a virtude, o conhecimento, é literalmente Pedro nos instruindo a estudar. Interessante, né? É Pedro nos instruindo a meditar nas Escrituras. Conhecer a fé a qual eu professo e acredito crer. E digo acreditar. Por que agregar à fé o conhecimento? Porque, infelizmente, irmãos, muitos de nós não lemos a palavra inteira, as Escrituras por completo. Muitos de nós não sabemos os atributos de Deus de cor. Muitos de nós não sabemos tão somente o que Cristo fez. E além disso, nós, ao invés de agregarmos conhecimento na nossa fé, nós fechamos na bolha da religiosidade. E achamos que o nosso Deus e Jesus Cristo é batista. Achamos que Jesus Cristo é presbiteriano. Achamos que o nosso Deus é pentecostal. Achamos que o nosso Senhor Jesus Cristo e o seu amado Evangelho é limitado a uma bolha congregacional. E nos limitamos o nosso conhecimento.
necessário agregarmos conhecimento. Oséias 4:6 vai descrever: o meu povo padece por falta de conhecimento. E hoje as pessoas têm padecido por falta do conhecimento da palavra e também de conhecimento básico. Porque dão ouvidos a falsos mestres, falsos messias, e que as suas palavras destilam ódio e morte, e que nada a ver tem com o Evangelho de Jesus. Terceiro ponto que a gente percebe na palavra, e que vai linkar com o conhecimento, e é interessante, ele vai dizer sobre o domínio próprio. Olha que interessante. Então nós acionamos a virtude, o conhecimento, e o que nós acionamos ao conhecimento? Ele vai dizer o domínio próprio. E ao conhecimento, verso 6, e ao conhecimento, o domínio próprio. E ao domínio próprio, vamos parar aí, a gente vai chegar, calma aí. Ao domínio próprio, vamos ficar aí por enquanto. E o que significa o domínio próprio? Basicamente, controle das próprias emoções. E por que é necessário ter domínio próprio quando você tem conhecimento? Por que é necessário ter domínio próprio justamente quando você tem conhecimento? Ou, muitas das vezes, muito conhecimento? Porque, provavelmente, um dos perigos também do conhecimento é a soberba, a altivez e o sentimento de autoridade ou de achar que você é a última bolacha do pacote. O domínio próprio, segundo a palavra, nos ensina a entender o nosso lugar. O domínio próprio nos ajuda a ter, literalmente, como a própria palavra categoricamente diz, domínio de nós mesmos. Domínio da nossa mente, domínio das nossas ações, domínio da nossa língua, domínio da nossa fala, domínio da forma como eu porto. A gente precisa entender. Porque a falta de domínio, meu irmão, a falta do domínio próprio te leva a várias situações muito desconfortáveis. E a falta do domínio próprio também faz com que você gere uma grande parcela de escândalo no coração de muitos irmãos. Você precisa ter domínio próprio. Dominar tudo que você vê que é uma falha sua e que você reconhece. Daniel, eu preciso controlar isso. Domínio próprio. Olha o Senhor que Ele vai te dar. Pedro, ele esclarece, o domínio próprio é importantíssimo. Novamente, ele dá continuidade. Que para ter o domínio próprio, ele dá a sequência, acionando ao domínio próprio, a perseverança. E por que a perseverança ela é importante? E o que é perseverança? Constância. Resistência. Resistir. Se manter firme. Isso é perseverança. E para você ter domínio próprio, você tem que ter perseverança e constância no que você faz. Para você ter virtude e ter uma moral condicionada ao Evangelho, é necessário perseverança, constância. Para eu ler e meditar na palavra, adicionando conhecimento na minha vida, é necessário perseverança e constância. Você está vendo como um depende do outro? Isso vai acarretar em algo muito interessante, a gente vai ver daqui a pouco. Então, a perseverança, ela é importantíssima. E Pedro, ele consta novamente, ele mostra aqui pra gente essa necessidade. A outra é a piedade. E o que é a piedade? A devoção a Cristo, ou compaixão.
sermos cristãos piedosos, pessoas que observam a palavra do Senhor e buscam praticá-la. E quando nós praticamos mais a palavra do Senhor, mais humanos nos tornamos, mais compassivos nos tornamos, mais próximos do nosso irmão nós nos tornamos. E então nós somos pessoas mais piedosas. A piedade é necessária, pois ela nos aproxima de Cristo. E por último, adicionar a piedade à fraternidade. E o que é a fraternidade? Vai dizer o seguinte pra gente: união e afeto entre irmãos. E isso, irmão, é basicamente 8 virtudes, obviamente contando com a fé, né? Perdão, irmãos, a fraternidade, ainda falta o amor, né? Que é a virtude, é a maior virtude de todas elas, que abarca tudo isso. E por que a união entre irmãos? Porque, irmão, a gente não consegue ser igreja sozinho. Você jamais é igreja sendo você, sendo só. Eu só sou igreja com o Tiago. Eu só sou igreja com o John. Eu só sou igreja em comunidade de fé. É na igreja de Jesus Cristo que eu sou moldado. É na igreja de Jesus Cristo, a qual ele incumbiu a sua autoridade, que nós somos transformados, e assim a palavra vai dizer, como ferro afia ferro. E o processo do ferro afiar o ferro é um processo extremamente bruto. Parece ser doloroso, esquenta, bate, martela. E muitas das vezes nós vamos nos sentir ofendidos, nós vamos nos machucar, nós vamos ficar tristes e chateados com algum irmão. Mas, meu irmão, sinceramente, se você quer ser igreja, você precisa aprender a passar pelos processos do ferro afiando ferro. Que tudo linka também com o domínio próprio, com a humildade, com o amor. Porque se você não entender essas virtudes, dificilmente você será igreja. Você tem que entender. E a fraternidade, ela é necessária. É por esse motivo que eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim. É o exemplo mais simples de igreja. E por fim, o amor, a forte afeição. Se não tiver amor, de nada valerá tudo o que nós falamos. O amor é a fonte de tudo. O amor sustenta tudo. E mediante a essas 8 observâncias, contando fé e também o amor, para concluir, no verso 8 ele vai dizer: porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Aqui a palavra de Deus vai nos orientar e nos descrever que somente com essas características seremos operosos e frutíferos. Se você não tiver essas credenciais, você vai ser um cristão, desculpe a expressão, meia boca. Isso se você for um cristão. Porque se Pedro ele aumenta e alarga, a responsabilidade diz: somente com essas características e qualidades vocês crescerão em suas vidas. Um cristão que não cresce ou uma árvore que não gera frutos, o destino dela a gente bem sabe, como descreve nos evangelhos. Elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento, sejam inoperantes e improdutivos. Meu irmão,
Eu quero que você se avalie. Eu quero que você faça uma autoavaliação da sua vida. O que você tem feito? O que você tem feito para Jesus? Você tem vivido para você mesmo? Ou você tem vivido uma vida que glorifique a Deus e que serve a sua igreja? Ou você, nesses anos, tem apenas sido carregado pelo colo? A minha orientação para você é: acorde para a vida. Porque enquanto você está inoperante, há pessoas sobrecarregadas, servindo o Senhor com tudo que elas têm. E a minha pergunta para você, para a sua reflexão e para a sua saúde espiritual: o que você tem feito? Tendo em vista que na eternidade tudo o que você faz e deixa de fazer será lhe pedido conta. A conta vai chegar. Por favor, meu irmão, é um apelo que eu faço à sua vida. Não viva a sua vida apenas para você, mas que a sua vida seja uma expressão para glorificar a Jesus. Por favor, meu irmão, não jogue a sua vida fora. Não desperdice a sua vida. Uma vida que não vive para servir, não serve para viver. Não me recordo do autor dessa frase, mas concordo plenamente. A minha vida só faz sentido quando eu me dou em prol do outro. Porque quando eu vivo para mim mesmo, é uma vida que nada tem a ver com o Evangelho de Jesus. No verso 9 ele vai dizer: todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Então é uma pessoa cega. Se você não observa o que essas virtudes trazem para a gente, provavelmente você está cego, tateando no escuro. E a palavra de Jesus, ela é clara e cristalina para a gente. Não sou eu quem digo, meus irmãos. É a palavra de Deus. A gente precisa entender isso. No verso 10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E o jamais tropeçarão, irmãos, Pedro, obviamente, ele não está dizendo que a gente não vai pecar mais. Não é isso que ele está querendo dizer. Mas o tropeçarão é: vocês jamais abandonarão a fé. Vocês jamais cairão e permanecerão caídos. Mas vocês vão cair um dia, mas pelo poder do Evangelho, ao observar essas instruções dele, você vai se levantar, sacudir a poeira do seu corpo e seguir adiante. É isso que Pedro está dizendo. Empenhe-se e observe o que a palavra diz. E o empenhe-se traz para a gente é esforço, meu irmão. É esforço, é luta, é uma guerra. E você precisa se atentar a isso. E para concluir, no verso 11, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela é muito clara. Que o Senhor, ele há de cumprir tudo o que ele prometeu. E as suas promessas irão se cumprir. E é mediante a uma vida prática e piedosa a respeito do reino e os valores dos céus,
é preparado para aqueles que vivem suas vidas em prol do reino de Deus. O reino e a sua glória é destinada para aqueles que observam as Escrituras e que vivem de acordo com as exortações. E eu quero que você estime as últimas palavras de Pedro, as últimas orientações do apóstolo Pedro. E quando Pedro descreve que estava prestes a morrer, prestes a ter com Cristo, é porque o que ele constou aqui pra gente são ensinamentos extremamente profundos. E o que eu trago para você como um apelo extremamente necessário para a sua vida. Observe essa palavra, observe essa mensagem com todo o seu coração e que ela faça sentido para você, da mesma forma como faz para mim. E que nós jamais sejamos servos inoperantes, mas que sejamos ativos, pois temos a certeza que o fizermos em vida ecoará na eternidade, no nome de Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou.